Meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder inscrever, deixa aquele seu joinha e assine o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, para que o YouTube venha entender que esse vídeo é relevante e envie para mais pessoas ser impactado através dos ensinamentos e da palavra do Senhor. Tem um tema abençoado, um tema maravilhoso, superando a crise. É necessário nós colocar em nossa mente, é necessário nós ter consciência, é necessário nós entender que a vida aqui na terra não é fácil. Ela é formada de desafios, ela é formada de lutas, de provas, dificuldades, barreiras. Sabemos que a vida aqui na terra não é fácil. Principalmente nós que estamos na presença do Senhor, caminhando como soldado de Cristo, caminhando, perseverando. Por isso que é necessário nós colocar em mente que a vida não é um conto de fada, que não é historinha de quadrinho que tem um começo triste e acaba em uma situação feliz. Certo que no final será feliz. E aqui é realidade. Nós temos que ter consciência que nós estamos em uma realidade. Superar ao meio a crise não é fácil. Não é fácil superar uma crise, pois a crise tem derrubado muitas pessoas. Infelizmente, muitos têm deixado a Cristo, muitos têm deixado Jesus em meio a uma crise. Quando a crise vem para aqueles que estão na bonança, uma vida tranquila, uma vida próspera, uma vida de paz, logo quando vem a crise, quando vem a dificuldade, ele começa a murmurar, ele começa a questionar, ele começa até mesmo querer desistir e parar. E muitos, infelizmente, têm parado ao meio a crise. Que essa palavra, que essa mensagem venha te encorajar a você superar ao meio a crise. Entenda comigo aqui. Todos nós passamos momento difícil, todos nós passamos momento de crise, momento complicado. Uns têm uma vida confortável, a sua vida financeira é muito tranquila, tem uma vida de paz na área da finança, porém eles passam por aflições na sua vida conjugal, passa no meio da sua família, talvez a conta bancária é recheada, mas não tem paz, pois tem um filho viciado em droga, tem uma filha prostituta, a sua esposa ou seu esposo não é fiel, talvez acontece vice-versa, talvez alguns sofre na área da finança, não tem uma vida confortável quando fala a respeito de finança, mas tem um casamento cheio de fidelidade, os filhos são educados, a família tem um amor um para com o outro, tem compaixão com o outro. Talvez eles contam a sua prova, que a sua vida financeira não está indo muito bem,
mas o seu casamento está uma maravilha. Os seus filhos são uma bênção, tem boas notas na escola, tem um bom comportamento aonde vai, o seu nome é cheio de integridade, cheio de fidelidade. Se nós for entender mais ainda o que é crise, se nós for aprofundar na profundidade bíblica, uma crise não é quando está faltando dinheiro, a crise não é quando está faltando pão, não é quando está faltando o alimento. Isso encaixa na crise, mas a crise não é só isso. Uma crise também é quando a família não está indo bem, a sua casa está totalmente em desordem. Homens na Bíblia Sagrada que tinham a sua vida muito bem na área da finança, mas sofria, padecia na sua família. Lembra de Davi? Davi, ele passou todo o seu reinado com a crise. Não era crise de dinheiro, não era crise de ouro, não era crise de prata, não era crise da presença do Senhor, não era Davi. Ele era um homem cheio da presença, cheio do Espírito Santo, mas ele tinha crise. Que crise era essa que tirava a paz do rei? Que crise era essa que tirava a tranquilidade, tirava o sono do rei? Era a sua família desqualificada, um filho assassino, uma filha molestada pelo seu próprio irmão, filhos invejosos que queriam tomar o seu reinado, o seu trono, pois Davi nessa área não tinha paz, não tinha tranquilidade, mas ele sabia se opor, sabia se colocar no meio da prova, sabia se colocar na posição, pois sabia que quem estava cuidando dele no meio da crise era Deus, é Deus. Entenda aqui comigo, entenda aqui nessa palavra, quem cuida de você é Deus. Então a sua crise, a sua dificuldade, a sua tribulação, quem cuida é Deus, quem faz é Deus. Por isso que é necessário nós colocar em mente que é necessário nós superar meio a crise. A crise, ele quando chega, ela não manda recado. A crise quando chega, ela não avisa, ela pega de surpresa, ela vem de mansinho, ela vem para machucar, ela vem para bater, ela vem para fazer um estrago. Mas aquele que tem em mente que a crise uma hora ou outra vai vir, que a crise uma hora vai cercar a sua vida, ele já anda na posição, ele sabe superar, de ponto que quando a crise vem, ele vem e fica desconfortável na vida de quem tem a posição certa, no momento certo, que até a crise fica sem entender, porque a crise ele quer oportunidade, a crise quer espaço, a crise quer fazer morada, mas quem tem consciência que a crise vem, que a crise chega, ele está pronto para vencer, ele está pronto para desafiar, ele está pronto para atravessar a crise, e ele consegue atravessar a crise, ele consegue suportar a crise, ele consegue ir a profundo na presença do Senhor. Tem momento que a crise ela faz nós orar mais, faz nós jejuar mais. Até para isso tem momento que a crise coopera,
Até para isso a crise outrora vem para cooperar. Jesus disse, Paulo disse em sua carta, que tudo coopera para o bem daqueles que o amam a Deus. Então até a crise, em momento quando nós estamos posicionados, até a crise serve para nós ler mais a Bíblia, para nós buscar mais. É comprovado que 90% das pessoas, dos homens de Deus, que ele é mais usado, é porque ele passa por luta, ele passa por prova. As maiores manifestações de Deus foi em momento de crise, foi momento de dificuldade. Lembra que quando Pedro estava na prisão, mas a igreja orava, a igreja estava em crise. Por que estava em crise? Porque estava sem o líder, estava sem Pedro, então estava em crise, estava em choro, em planto, mas eles conseguiam superar a crise. Ele foi para a oração, ele foi para a intercessão. Enquanto o povo orava, enquanto o povo buscava, enquanto o povo intercedia, a Bíblia diz que Pedro foi liberto da prisão. Então a crise não é só quando falta o dinheiro, a crise também é quando tudo está difícil, está complicado, parece que não vai acontecer, mas eles conseguem superar. Então supere essa crise que você está vivendo. Eu tenho várias maneiras, várias dicas de como você superar a crise. A primeira dica é orar. Essa é uma dica infalível. Que é a segunda dica, orar. Ore no meio da crise. Que é a terceira dica, continue orando, continue buscando. Não existe outra maneira de nós vencer a crise, é entender que quando a crise vem, nós vamos atravessando, dando glória a Deus. Olha que o apóstolo Paulo fala para nós em uma das suas cartas. Ele disse que o tamanho das aflições não se compara pelo tamanho da glória que será revelado entre nós. Paulo está dizendo, o tamanho da crise que vocês estão vivendo não se compara pelo tamanho da glória que será revelado. É entender que a crise, ele não mata. A crise, ele não mata. Ele vem para machucar, vem para ferir, vem para nos lapidar. Tem também essa crise que até o próprio Deus permite para nos lapidar. Houve várias crises, não só uma, mas várias crises que aconteceu em todas as trajetórias bíblicas, desde o livro de Gênesis adiante. Nós podemos ver quantas pessoas que passaram por crise. O Egito, por exemplo, ele não passou por crise porque teve alguém que se posicionou no meio da crise. Houve 7 anos de fartura, houve 7 anos de paz no Egito, houve 7 anos de tranquilidade, 7 anos de bonança. Mas aquele que entendeu, aqueles que sabia, que conhecia, sabia que um dia ia vir a crise. O que ele fez? Se posicionou, e essa posição foi armazenar. Armazenar é muito importante, armazenar a oração, armazenar a leitura bíblica. Mas não preciso orar, eu consigo vencer. Glória a Deus por isso. Se você consegue vencer a crise sem oração, sem leitura bíblica, sem consagração, sem jejum, se você conseguir vencer tudo isso sem precisar
de orar, de ler a Bíblia, de consagrar, de jejuar, parabéns. Parabéns. E depois coloca no comentário uma dica. Eu também preciso me aprofundar mais as escrituras, de que forma nós conseguimos vencer, a não ser a oração. Não há outro caminho, não há outro passo a não ser a oração. Então todos passaram por aflições, todos os homens passaram por luta. E quando o Egito veio o tempo da crise, quem estava na posição soube armazenar, fez que todos os países em redor do Egito viessem para o Egito. A crise, no tempo da crise, o Egito estava vendendo. No tempo da crise, o Egito estava negociando. A terra estava em crise e o Egito estava em Cristo, pois estava lá o líder, estava lá José, cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, ele tem para dar em tempo de crise, ele tem para oferecer em tempo de crise, em tempo de dificuldade, ele tem para oferecer, ele tem para dar àqueles que não têm. A crise chegou e eles venceram. Então é necessário, irmãos, é necessário nós superar a crise. Vença em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Se você gostou dessa mensagem, dessa palavra, deixa aqui embaixo o seu comentário. Que Deus vos abençoe. E não esquece de inscrever no canal e deixar seu joinha e compartilhar. Deus abençoe.